Há uma frase que eu gosto muito que é: o nosso cérebro é como uma fábrica e não como um armazém. Isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, traz sempre uma bela questão. E a de hoje é: como ter tempo para o que realmente importa? E para responder a esta bela questão, temos uma convidada muito especial. Ela chama-se Teresa Sousa Chaves. Ela é a CEO da empresa Routine, já vamos falar sobre isto à frente, e especializou-se na área de gestão e otimização do tempo. Tudo começou na cozinha. Como assim na cozinha? A sua formação base é produção alimentar em restauração e começou literalmente por cozinhar, mas com o passar do tempo passou para a área da gestão e otimização de processos em alta cozinha, que eu fiquei a saber que a alta cozinha está realmente relacionada com a restauração de estrelas Michelin. Estamos a falar aqui de algo mesmo de alta performance, diria. E então mais tarde decidiu criar a sua própria empresa, que tem um slogan que pessoalmente adoro, que é Happiness Through Organization. Isto significa felicidade através da organização. Faz consultoria, dá formações para, no fundo, ajudar as pessoas a fazerem mais do tempo. E é essa a questão que nós vamos abordar aqui. O que é que realmente significa fazer mais com o tempo que se tem? E o que é que as pessoas procuram com isso? Passo a dar as boas-vindas à Teresa. Olá, Teresa, obrigada. Olá, Amália, obrigado eu. Olá a todos, olá, Amália, muito obrigada por este convite. Estou muito contente por estar aqui. Eu estou muito contente por poder fazer esta bela questão, porque estou sempre a pensar nisto, né? Como é que eu posso gerir melhor o meu tempo? E acho que é algo que é transversal a todas as pessoas. Como é que nós podemos aproveitar o tempo que andamos emprestados? E por isso, já fiz aqui uma pequenina introdução sobre ti, mas eu gosto sempre de pedir às pessoas que vêm cá para elas se apresentarem, para elas dizerem o que é que as pessoas ainda não sabem sobre elas e que não podem ver no Google nem na internet. Então, o que é que faltou dizer sobre ti? O que é que faltou dizer? Então, tenho 32 anos, sou mãe de um rapaz, sou divorciada, portanto sou mãe, o que se chama hoje em dia ser mãe solteira, portanto estou sozinha com um pequenino, que traz uns grandes desafios a este tema da gestão de tempo. Tudo muda a partir do momento em que somos pais. Nasci nos Açores, e pronto, e é isso. É engraçado, não se nota na pronúncia. Não, só nasci mesmo, não tenho sequer família nos Açores. Os meus pais estavam lá a trabalhar, portanto nasci e passado uns meses acabei por voltar. Ok, então não ficou aí aquela... Ficou no coração. Só no coração. Maravilha. Voltando aqui então à nossa bela questão, eu gostava de te perguntar o que é que para ti realmente significa ter tempo para o que realmente importa? Tudo tem a ver com prioridades, acima de tudo. Portanto, um primeiro passo é sempre definir as prioridades de cada pessoa. E para mim as minhas prioridades estão muito relacionadas com ter tempo de qualidade com o meu filho, ter tempo para desenvolvimento meu, pessoal, e ter tempo para mim, para me encontrar comigo própria. E depois desenvolver a routine e chegar a mais pessoas e também crescer e evoluir nesse sentido. E quando é que começou a despertar esse tal interesse pela otimização de tempo? Como é que tu vieste parar aqui a esta área? Então foi exatamente assim. Eu trabalhava na cozinha, num cargo já de chefia, e estava numa operação muito complexa, com várias operações, na verdade, diferentes a rolarem, com uma equipa grande num sítio desafiante de Portugal, em que era difícil os fornecedores lá chegarem, a trabalhar com uma equipa que tinha pouca formação na área
para os standards que nós estávamos a trabalhar, tudo numa empresa em que o core business nada tinha a ver com restauração e, portanto, era um desafio em vários campos. E o que é facto é que a equipa trabalhava muito, muitas vezes estava desmotivada, eram horas e horas a trabalhar, muito tempo dedicado a processos burocráticos que não acrescentavam nada, e eu fui percebendo que eu trabalhava horas a fio e fui percebendo que quando tentava simplificar e desmontar um bocadinho estes processos burocráticos, as pessoas acabavam por estar mais focadas no seu trabalho, realmente na sua função, em tarefas que eram eficazes e produtivas para conseguirmos alcançar os resultados. O cliente também estava mais satisfeito com os serviços que nós prestávamos e, portanto, isto acabava por ser um ciclo em que todos estavam a ganhar e, portanto, acabei sempre me apaixonar por esta questão de otimização de processos, que na verdade não foi óbvio para mim no momento, não é? Agora, só agora que eu olho para trás é que consigo perceber que isto lá estava. Em retrospectiva, exatamente, mas foi claramente por aí. Acho que revejo muito nessa questão da burocracia às vezes matar um bocado a produtividade, porque há processos que vêm de gerações lá atrás que as atuais mantêm e nem sabem muito bem porquê. Então essa revisão muitas vezes cria resistência, mas é tão necessária para que as coisas realmente continuem a fluir, a ficarem otimizadas. É verdade. E muitas empresas não fazem porque se resultou no passado, em equipa que não se mexe, que ganha não se mexe. Há outras coisas também, esta questão toda dos ISOs muitas vezes, da qualidade e etc. O ISO, para quem não sabe o que é uma certificação? É uma certificação, há vários níveis de certificação, portanto pode ser, depois depende de vários temas, portanto isto tudo também traz muita burocracia. Há muita burocracia legal, obviamente, que aí não há como dar a volta, mas depois há muita burocracia imposta também pelas empresas, muitas vezes porque acham que assim vão estar mais organizados e, portanto, há alguma burocracia que neste aspecto às vezes o ótimo é inimigo ou o bom é inimigo do ótimo, não é? Portanto acaba por trazer muita complexidade e é por atrasar estes processos todos, portanto é mesmo importante colocar as coisas com calma e de facto fazer estas reavaliações e pensar onde é que as coisas fazem sentido, acima de tudo. Completamente. E nós agora estamos a falar assim até mais num contexto empresarial, mas agora focando aqui num contexto pessoal, para quem nos está a ouvir, pensando que tens aqui uma plateia, não é, que quer uma resposta a esta bela questão, ter tempo para o que realmente importa. Qual é que é a tua visão para essas pessoas, focando aqui na parte pessoal? O que é que isso significa? Isto significa mudar de mindset, acima de tudo. Para a maioria das pessoas, não para todas, mas para a maioria das pessoas. Eu tenho tentado, eu trabalho a nível individual com muitas pessoas diferentes e estava durante este tempo todo, tem sido muito difícil para mim eu conseguir explicar qual era o nicho de pessoas com que eu trabalhava, porque tanto podia ser homens como mulheres, tanto podia ser altos empresários como pessoas a trabalhar por conta de outrem, as idades variavam entre os 25 e os 60 anos, portanto há aqui tanto sem filhos, tanto casados como divorciados como solteiros. Muita variedade e era difícil, pronto. Também as áreas bastante diferentes, mas agora eu começo a chegar a uma certa conclusão, que é a maioria das pessoas não quer dizer que não precisem de facto de ajuda para na sua vida profissional serem mais eficazes nas tarefas que estão a fazer e conseguirem produzir mais resultados, mas a maioria das pessoas procura encontrar tranquilidade, diminuir a ansiedade, diminuir o stress, mas conseguir uma vida mais tranquila. Ou seja, acaba por ser muito comum, na maioria das pessoas que me procuram, chegarem ao final do dia e sentirem: eu fiz, mas não fiz nada daquilo que era realmente importante para mim. Não é? E acaba por estar muito relacionado com isto da produtividade, ou seja,
quando nós pensamos em produtividade, é completamente errado. Nós pensamos que produtividade significa fazer mais, ponto. Não, produtividade significa encontrar um equilíbrio entre a quantidade e a qualidade de objetivos que nós alcançamos. Quais são as palavras-chave então? Quantidade e qualidade. Equilíbrio, não é só quantidade, é preciso ter atenção à qualidade. E de objetivos, não é de coisas, não é de tarefas, é de objetivos. Qual é que é o maior erro da maioria das pessoas? É começar o dia a fazer pendentes, a fazer coisas pequeninas, ou seja, temos uma tarefa, uma lista de coisas para fazer enormes e vamos cortar as coisas mais pequeninas, que é para tirar ali logo um peso, pronto, diminuímos logo por metade da nossa lista de coisas e estamos logo mais mentalmente estamos mais descansados. E é um bocadinho... É muito este erro, portanto, acabamos muitas vezes por encontrar uma satisfação tão grande em riscar coisas da lista, em fazer o check, é tão satisfatório que acabamos por nos focar em coisas pequeninas e neste aspecto, muitas vezes no tempo, 1 mais 1 é igual a 3, não é igual a 2. Portanto, nós achamos que temos tarefas, uma lista de tarefas de coisas muito pequeninas, mas ao final do dia, ou foi o dia inteiro e lá a tarefa importante que nós tínhamos ficou pendente e não pusemos em prática. E, portanto, não vamos evoluindo, estamos constantemente nesta questão de ir apagando fogos os dias todos. Lá está, e como gostei imenso de tu teres feito aqui a distinção entre tarefas e objetivos. Acho que não é algo assim tão comum de se pensar. Eu pessoalmente, também porque estou no mundo de desenvolvimento pessoal, então leio bastante sobre o assunto, comecei a perceber dessa diferença entre tu teres o objetivo do dia e várias tarefas. E até estava há pouco a partilhar contigo que faço uma separação. Sim. Tenho a agenda onde faço as pequenas tarefas que têm que ser cumpridas, pode ser nem necessariamente ser nesse dia, mas depois tenho a prioridade e o objetivo do dia. E acho que isso acaba, desde que eu comecei a fazer isso, transformou efetivamente o meu progresso e a minha forma de gerir o tempo. Agora, para quem tem aqui dúvidas em relação a o que é que difere uma tarefa de um objetivo? O que é que distingue uma da outra? Um objetivo estará à partida ligado com o que é uma prioridade para ti. Portanto, para alcançares essa prioridade. Ou pode não ter necessariamente, mas normalmente terá, mas há outro parâmetro aqui que pode ajudar a perceber. Então, de facto, quando nós chegamos quando nós estamos a apontar tudo o que temos para fazer, não vamos distinguir, pode não ser fácil distinguir, isto é um objetivo e o resto são tarefas. Na verdade, acaba por ser tudo tarefas, não é? Mas há umas delas que são mais importantes que outras, obviamente. Portanto, tudo tem a ver com isto, é perceber qual é a importância de cada tarefa. E muita atenção nisto, porque se tudo é importante, então nada é, não é? Muito verdade. Portanto, vamos ter calma e consciência, acima de tudo, a perceber o que é que realmente é importante, o que é que realmente importa, não é? Voltamos aqui a isto. Portanto, definir primeiro as prioridades e perceber quais é que são as tarefas importantes. Depois, nós temos o que é chamado o nosso combustível cognitivo, ou seja, o que é está muito gira. O que é que isto significa? Isto significa que é quando nós temos a cabeça mais desperta, digamos assim, mais liberta, para avançarmos mais, estarmos mais produtivos, sermos mais eficazes a fazer o que quer que seja, pronto, o que seja importante para nós. Normalmente está relacionado com tarefas que seja preciso fazer decisões, tarefas mais criativas, pronto, tarefas que nos levam mais longe à partida. E, portanto, isto normalmente é logo de manhã. E, portanto, nós devemos aproveitar este tempo premium, este nosso combustível cognitivo que vai diminuindo ao longo do nosso dia, para começar o dia com as tarefas que são importantes para nós. E não começar o dia, então, a fazer check em tarefas pequeninas que acabam depois por se conseguir encaixar ao longo do dia. O que é que eu acho que pode ser importante? É perceber, é fazer uma distinção nesta nossa lista de tarefas, quais são as tarefas que necessitam de combustível cognitivo e quais são as tarefas que são de pura execução.
isto acaba por ser uma diferença grande. Literalmente, por exemplo, escrever num papel, pôr uma coluna. Exato. E de tudo o que temos de fazer essa separação. Sim, ou nem sequer, ou pôr à frente, por exemplo, que é combustível cognitivo, pôr à frente. CC, por exemplo. O que for, mas para nos ajudar a distinguir, pode ser uma mais-valia. Há uma analogia que eu gosto muito, que é super antiga, acho que toda a gente ouviu falar, mas é aquela questão de que quando nós temos um jarro, enchemos um jarro de pedras ou de bolas de golfe ou o que foi, pergunta, o jarro está cheio? Está cheio. Então pomos pedrinhas pequeninas. E agora, está cheio? Está cheio. Depois pomos areia, ainda cabe lá a areia. E agora, está cheio? Está. Mas depois ainda cabe água ou um líquido por cima. Nunca tinha ouvido essa. Não, nunca tinhas ouvido. A nossa vida é um bocadinho assim. O que é que acontece? Acontece se for ao contrário, se tu puseres a areia primeiro, depois as pedrinhas, e depois pões as pedras grandes ou as bolas de golfe por cima, metade das pedras ou das bolas de golfe vão ficar de fora. E é exatamente isso que acontece com o tempo. Ou seja, isso é super giro. Se nós pusermos os nossos objetivos, que é as pedras, o que é realmente importante para nós primeiro, tudo o resto acaba por se encaixar. Se nós pusermos a areia primeiro, que são as coisinhas pequeninas para fazer, quando formos pôr as nossas prioridades, metade delas já ficam de fora, porque não? E é uma analogia que faz todo o sentido nisto do nosso dia-a-dia, porque é de facto isto que acontece. Faz sentido e ajuda-nos realmente depois, quando estivermos a fazer na prática, com essa visualização de entender, ok, será que isto é mesmo uma pedra? Será que isto é uma areia? Exato. Adorei. Não conhecia esta metáfora e até estava-me a lembrar, olha, isto é giro para ensinar às crianças desde pequeninas. É verdade. Dos objetivos que eu gostava muito era de passar estas competências organizacionais logo às crianças desde pequenina. Agora tenho uma cobaia. Exatamente. Já agora, tu não partilhaste quantos aninhos tem? Ainda não sequer tem um ano, tem 10 meses. Tem 10 meses. 0.10 meses. Exato. 2 anos, 0.10 anos, vou tirar da parte. A minha irmã ia já se rir daqui da minha matemática. Olha, fantástico. E eu gostei também muito de algo que tu disseste logo no início, que tinha a ver com as expectativas que as pessoas têm quando procuram gerir melhor o seu tempo. Porque existe muito esta ideia de que, ok, ser produtivo é ficar com mais tempo, mas então a questão é ficar com mais tempo para quê? O que é que se faz com esse tempo que passa a sobrar com a nossa otimização do tempo? E tu falaste dessa questão da tranquilidade. E lembrei-me automaticamente de uma frase que Will Smith disse uma vez que me ficou, que é: a felicidade não é um estado de excitação, é um estado de tranquilidade. A minha questão é: como é que chegamos a essa tranquilidade através da otimização das nossas tarefas? Porque vamos pressupor que fazemos aqui esta trajetória. Nós vamos passar então a não nos focar só nas tarefas, vamos passar a priorizar por objetivos, que depois por sua vez têm as suas tarefas, mas o foco está em priorizar por objetivos. E agora, como é que nós chegamos aqui? Como é que fazemos a ponte para a tranquilidade? Porquê que isto nos dá mais tranquilidade? No fundo é isso que eu queria tentar perceber. Já ouviste falar da expressão FOMO? Sim, eu estou familiarizada. Se puderes dizer em inglês e em português... FOMO é Fear of Missing Out, portanto, será em português o medo de perder algo, não é? Que hoje em dia está muito associado à tecnologia, mas que na verdade vem desde 1996, foi a primeira vez que foi utilizada. E, portanto, está muito interiorizada, não é? Está muito em linha com este mundo que nós vivemos, muitas vezes piloto automático, que as redes sociais e toda a tecnologia veio, de facto, trazer ainda mais ansiedade e mais stress a isto, porque está tudo a acontecer à nossa volta, não é? E está tudo a acontecer à nossa volta, nós temos acesso a tudo e mais alguma coisa ao que quisermos, a toda a informação, e muitas vezes gerir o nosso tempo também significa gerir informação, isso também é um dos pontos importantes. E portanto, nós temos que fazer uma pausa e perceber qual é o caminho que nós queremos ir, e não sermos reféns então disto, porque não só a sociedade exige que nós saibamos mais coisas, que nós estejamos sempre em evolução, nós temos facilmente acesso a toda essa informação, a tudo o que é aprendizagem, e também em termos de ações
é exigir demasiado mais de nós, ou seja, nós vamos à bomba de gasolina e somos nós agora que temos que pôr a bomba de a própria gasolina, não é? Já há alguns anos atrás. Vamos ao supermercado e somos nós que passamos o scanner. Vamos andar de avião e somos nós a fazer o check-out, ou check-in, o check-out, tudo e mais alguma coisa. É verdade. Nunca tinha pensado nesses pormenores, mas é verdade. Não, mas ao final do dia, tantas coisinhas, acaba por ser muito. Portanto, se nós não temos consciência, se nós não paramos e não tomamos consciência de qual é o rumo que nós queremos ir, estamos sempre a ir conforme a sociedade nos diz para ir. Estamos sempre a ser reféns do que a sociedade nos pede. Eu posso dar um exemplo muito prático, que é, eu tenho o meu Instagram, não é, da Routine, as minhas redes sociais da empresa, que tem um peso grande, não é, hoje em dia. Mas quando o meu filho nasceu, eu tive, e antes, ainda na gravidez, teve uma gravidez complicada, os primeiros meses depois dele nascer, eu quase que não pus nada, quase que não coloquei nada nas redes sociais. E tu perguntas, mas não tinhas tempo para colocar? Até tinha. Mas qual era o preço de o pôr? Pois. É pôr uma coisa só por pôr? É abdicar do tempo de qualidade com o meu filho? Ou de ter as coisas, ou de estar tranquila, lá está, com tudo o que estava a acontecer, que já era muito? Portanto, qual é que é o preço? Às vezes temos que pensar mesmo o que é importante para nós, não deixar, não seguirmos pelas regras que a sociedade dita. Completamente revejo muito no que tu estás a dizer e é preciso ter esta capacidade de autorreflexão. Não, porque só dessa forma, autorreflexão, autoconhecimento, autoconsciência, é que as pessoas conseguem então perceber, será que estão a fazer porque estão dentro do ritmo frenético e estão a ir ser levadas pela corrente, ou porque realmente acreditam que precisam de acompanhar o ritmo e que conseguem tirar o benefício, porque tudo tem benefício e malefício, e o objetivo é nós conseguirmos sempre ir buscar o benefício das coisas, mesmo das redes sociais e tudo isso. Agora, tenho muita curiosidade para perceber na prática se tu tens determinadas rotinas que isto eu gosto de fazer esta salvaguarda, sabes? Podem não funcionar com toda a gente, mas eventualmente até podem funcionar se alguém conhecer e quiser experimentar. Tens alguma rotina aqui, um nome semelhante mesmo ao nome da tua empresa, que tu passaste a fazer que funciona e que achas que vale mesmo a pena e que aconselhas? Posso partilhar uma coisa ou outra, mas eu acho que é mesmo importante e o nome da minha empresa, o nome do meu projeto vem ressalvar exatamente isso, ou seja, é um trocadilho aqui entre routine, que é raiz, entre routine, que é rotinas, e roots, raízes, exatamente porque eu acredito, assim, com todo o meu coração, que todas as pessoas são diferentes e todas as pessoas têm características diferentes, objetivos, vivências, ambições, e portanto não há assim uma receita única de gestão de tempo que seja a mesma para toda a gente. Não há receitas. O que funciona, os métodos e as ferramentas que funcionam para ti não são necessariamente os que funcionam para mim, não são necessariamente que funcionam para a Ana, ou para o Diogo, ou para o João, ou para o Francisco, para quem seja. E portanto o desafio é exatamente este. É muito engraçado porque existe 1 milhão de livros relacionados com o tema da gestão de tempo. E 1 milhão? 1 milhão de livros. Aliás, mais de 1 milhão de livros. E é exatamente por causa disto, porque somos todos diferentes e, portanto, às tantas uma pessoa experimenta um método, não funciona outro método, não funciona outro método, então toca lá funcionar o nosso método, criar o meu método. E é muito importante ter consciência disto. É preciso encontrar os métodos e as ferramentas que funcionam para nós. Tal e qual. E daí esta profissão existir, a minha profissão existir, que é para ajudar exatamente nesse caminho. Mas há algumas coisas que podem fazer sentido, dependendo. Aqui o ponto é sempre, nós conseguimos avaliar quais são as maiores dificuldades de cada pessoa, e só aí conseguimos trabalhar, mas assim de uma forma global, eu posso falar, por exemplo, para quem tem um problema desta ansiedade, por exemplo, esta frustração de chegar ao final do dia e achar que não fez nada, ou deixa tudo, tem sempre, não acompanhou, não fez o que gostaria de ter feito. Um ponto importante pode ser, em vez de ter uma to-do list diária, ter uma to-do list semanal. Ou seja, tira um bocadinho esta ansiedade, esta frustração do dia, temos mais espaço para fazer, porque nós temos que contar com imprevistos. Os imprevistos são reais, os imprevistos acontecem, e portanto, se nós não deixarmos tempo para os imprevistos, as coisas rapidamente
não acabam por E vem a ansiedade, e a verdade é que os imprevistos são tão frequentes que é melhor fazer com que mentalmente nós percebemos que fazem parte da rotina, porque de certa forma fazem. Todos os dias têm sempre um grau de imprevisibilidade. Fazem mesmo. Portanto, mais vale assumir, aceitar e incorporar no dia a dia. É por isso que eu digo que o primeiro passo é esta mudança de mindset, para estarmos tranquilos exatamente com tudo isto. E sabemos bem quais são as nossas prioridades, e ao sabermos quais são as nossas prioridades, conseguimos mais facilmente decidir tomar as nossas escolhas e priorizar ao longo do dia as várias tarefas que nos vão caindo, os vários imprevistos, e gerir tudo com menos ansiedade e menos stress. Mas esta to-do list é uma ótima forma, e não só ter uma to-do list semanal, mas também ter ao lado uma to-do list da próxima semana. Ou seja, vou logo, quando tenho uma tarefa para fazer, vou logo perceber, ok, isto tem mesmo que ser feito esta semana ou pode ficar para a próxima. Estou logo a priorizar aqui, a perceber logo o que é que tem mesmo que ser o que é que pode ser feito para a próxima. Não quer dizer que quando chegar a próxima semana, que o que estava na lista para fazer nessa semana não continua para a próxima, mas continua na calha, porque ainda não foi importante e havemos de chegar lá. E outra coisa que eu gosto sempre de falar é de um Brain Extender. Um Brain Extender acaba por ser... Isso em português? Um extensor do nosso cérebro. Acaba por ser uma ferramenta de recolha, onde nós vamos apontar todas as coisas que vêm à cabeça que nós temos para fazer. Ou seja, o objetivo aqui é nós libertarmos a nossa mente. Há uma frase que eu gosto muito, que é: o nosso cérebro é como uma fábrica e não como um armazém. Portanto, é para produzir, coisas novas e não para armazenar coisas que, com um extensor, com ferramentas adequadas, nós conseguimos ter esse apoio. O que é que isto vai ajudar? Isto vai ajudar em momentos de concentração a sermos mais conscientes, mais uma vez, ou seja, momentos de concentração, ou momentos que nós precisamos estar a aproveitar o momento, conseguimos estar focados nisso, em vez de estamos quase a dormir, esqueci-me de dar os parabéns a não sei o quê, não posso esquecer de comprar morangos, o que quer que seja. Isso acontece com frequência. Pronto, e portanto é importante ter esta ferramenta, seja um caderno, seja o bloco de notas do telemóvel, seja o que for, mas onde nós vamos, cada coisa que vai à nossa cabeça, nós vamos apontando. E depois é o processo a seguir de perceber quando é que é para fazer esta tarefa, mas o objetivo é libertar a nossa mente. Olha, adorei, já fiquei aqui com esta frase que as pessoas já vão ver no Instagram da questão: o nosso cérebro é como uma fábrica e não como um armazém. Faz tanto sentido. É tanta informação que estamos aqui a receber e eu acho que isto é tanto transformador. Uma das coisas que também adorei que partilhasses foi esta questão de haver 1 milhão de livros e haver muitas formas, não é? de nós gerirmos o nosso tempo. Tanto é que nós já temos aqui no Bela Questão também um episódio sobre gestão de tempo, e acho super giro as pessoas poderem ouvir aqui vários pontos de vista e depois conseguirem adequar o que é melhor para si, que normalmente parte da experiência, é experimentar, é verificar. É um pouco como ir ao ginásio e ter várias aulas e perceber das aulas de grupo qual é aquela que realmente nós gostamos, porque há algumas que é por estarem na moda que se vai e não puxam por nós. Às vezes é mesmo uma questão do formador. Então tem que se experimentar, tem que se ver e... Tem que se experimentar, mas há algumas que vão de acordo com as características de cada pessoa. Ou seja, se tu disseres que tu és ótima a gerir distrações e interrupções, que és super focada, mas o teu problema é realmente este de chegares ao final do dia e não fizeste aquilo que gostarias de fazer, então se calhar não faz sentido eu falar-te de Pomodoro técnica ou da técnica de Pomodoro, por exemplo. Sim. Porque o teu problema não é este foco, não é esta questão do foco e das distrações. Portanto, preciso-te dar outras ferramentas. Então tens de conhecer um pouco também da própria personalidade. Sim, exatamente. O perfil comportamental, personalidade. Sim, características assim, super interessante. Então, porque uma das questões que eu também te gostava de perguntar era um bocado isso, como depois, na prática, como é que alguém que quisesse estar num dos serviços da rotina iria beneficiar da tua mentoria, da tua formação. Acabaste, de certa forma, de responder. Isso aí é mais na parte da mentoria, não é? Porque é individual, cada pessoa exatamente, tem que ser... Sim. Muito Exatamente. Interessante. Ou mentoria que pode ser tanto em grupo como individual, não é? Mas sim, este acompanhamento mais individual. Nas formações mais generalizadas existe
uma partilha do conhecimento mais abrangente, alguns exercícios para as pessoas conseguirem identificar qual é que é o caminho que querem tomar, as suas dificuldades, as suas características, para depois, quando abordamos os vários métodos e as várias ferramentas, conseguirem pescar quais que são as que fazem mais sentido para si. Portanto, há esta fase primeiro de conhecimento, digamos assim, e depois, então, de perceber qual é que são os métodos e as ferramentas mais adequados a cada pessoa para aplicar. Fantástico. E porquê é que tu criaste a rotina? Porquê é um projeto destes? Como é que surgiu? Há quanto tempo é que existe? Então, existe quase há 4 anos já. Começou no mundo da organização geral. Quando eu tirei a formação da organização, fui percebendo que tirei numa associação dos Estados Unidos, que hoje em dia é realmente global, apesar de ser dos Estados Unidos, que se chama NAPO, que é National Association of Productivity and Organization. Que em português, para quem não perceber... É a Associação Nacional de Produtividade e de Organização. E eu percebi que a organização divide-se em 4 áreas. A organização de espaços e objetos, portanto tudo tem a ver com casa, com escritórios, pronto, com encontrar um local definido para cada elemento, para cada objeto. A organização de documentos, quer sejam físicos, quer sejam digitais. A organização familiar, que é tudo o que tem a ver com tarefas domésticas, rotinas com crianças, planeamento de refeições, tudo por aí. E depois a organização do tempo. E, portanto, eu comecei a aplicar e a trabalhar estas 4 áreas, porque funcionam como um ciclo. Ou seja, se eu quero ter uma ótima gestão de tempo e a minha casa está sempre um caos, ou se não tenho processos de organização de documentos e nunca encontro o documento quando preciso... Perde-se tempo só nisso. Exatamente, as coisas não estão otimizadas. Ou então da organização familiar, que acaba por ser muito, muito importante também aqui. Portanto, funciona como um ciclo. Mas, apesar disso, eu fui percebendo que, de facto, o tema mais complexo de todo, porque depende muito das características de cada pessoa e porque, de facto, é muito complexo em si mesmo, esta questão do tempo. E a maioria dos meus clientes também era isto que procuravam trabalhar. Portanto, naturalmente, o projeto foi funilando aqui, é onde também eu tenho mais estudos e mais especialização. Também tenho bastantes cursos mais nesta área da organização familiar, porque acaba, como eu comecei por dizer, ser muito diferente. Nós gerimos o nosso tempo quando temos filhos e quando não temos filhos. Portanto, são ferramentas importantes e que fazem a diferença. Mas de facto, hoje em dia, continuo a acreditar nesta filosofia de funcionar como um ciclo, mas o trabalho é essencialmente organização em gestão de tempo. Olha, muito, muito interessante esta parte das 4 áreas, porque eu não tinha ainda pensado, embora tenha visto no teu site, que reparei que tens lá os serviços divididos por estas 4 áreas, mas não é óbvio. É interessante as pessoas verem aqui a separação, que no fundo são as nossas diferentes esferas da vida, tirando a parte da documentação, mas essa está mais associada ao trabalho. Agora, de certeza, a sério, ocorreu-me isto, há alguém que está aqui a pensar: ai meu Deus, isso é imenso controlo, não há espaço para imprevisibilidade. Claro. E as pessoas que não gostam de sentir tanta pressão, de certeza que isto é uma preocupação de algumas pessoas, não é? Isto põe muita pressão, é tudo organizado. O que é que tu dizes quando possivelmente já te levantaram esta questão? Qual é que é a tua forma de ver as coisas? Eu não acho que seja pressão nenhuma, eu acho que mais uma vez tem tudo a ver com prioridades, ou seja, se nós podemos ter as coisas mais automatizadas e mais orientadas e organizadas, conseguimos mais uma vez ter tempo para o que realmente é importante para nós. Para nos divertirmos. Para nos divertirmos, para sermos mais eficazes e dedicarmos mais tempo ao que é importante, com tranquilidade. Porque até que ponto é que nós conseguimos ser tranquilos com todo um caos à nossa volta? Dá. Eu acho que vai chegar a um ponto que, por muito legalize que nós sejamos, aquilo vai dar a volta. Acaba por nos afetar de uma forma ou outra. Portanto... Completamente de acordo. Para mim, a disciplina é a melhor amiga do propósito. É a melhor amiga de nós atingirmos os nossos objetivos. E para termos alguma disciplina, temos de ter essa organização mental, organização física, organização de tempo. Identifico-me completamente, adoro, procuro muito também saber sobre esta área e acho que
o grande benefício é a transformação que isso nos dá. As pessoas normalmente não pensam sobre isto, é normal, mas o que é que nós procuramos? Transformação. Com tudo aquilo que nós fazemos ou adquirimos, procuramos essa transformação. E a gestão do tempo, se nos transformar em pessoas mais tranquilas, não no sentido de apáticas e pessoas que não sabem viver a vida, não, é tranquilas porque não temos stress. É tranquilas, em paz, viver a vida de acordo com o que nos faz mais felizes. Sim. É isso. Sim, mais tempo para nos divertirmos e estarmos bem. Exato. Fantástico. Adorei. Eu gostava de te perguntar agora, ou de te pedir para resumir então a resposta à bela questão, que é: como é que conseguimos ter tempo para o que realmente importa? Então, se tu tivesses que resumir isto num tweet, com poucas palavras... resumir com um tweet, dizia: marca uma sessão comigo. Marca uma mentoria comigo. Não, estou a brincar. Não, acima de tudo, mudar de mindset e aceitar que a vida é para ser vivida de acordo com o que nos faz mais feliz. Gostei muito. Agora íamos passar à segunda parte. Então, na parte de imprevisibilidade da roleta de belas questões, vamos fazer aqui aleatoriamente 3 belas questões da escova da mente e vou-te pedir que digas um número de 30 a 100. 35 a 100. Ai, eu ia dizer logo os meus anos. Ok. Então, 47. 47. Se tu pudesses saber a verdade absoluta sobre uma questão, que pergunta farias? Isto é difícil. Então, verdade absoluta. O shortcut para perdoar. O atalho. O atalho para perdoar. Olha que bela questão. Qual é o atalho para perdoar? Muito bela questão. Mais um número. 90. 90. Que tipo de exercício mais te dá prazer de praticar e porquê? Exercício. Ok. Porquê? Eu acho que talvez caminhadas. Caminhar. Não tem que ser exercício físico, eu sei, sim. Eu acho que caminhada, exatamente por isto, não é pelo exercício físico que envolve, mas exatamente para este exercício mental que promove. Ou seja, ajuda-nos a resolver problemas, a avançar com algumas coisas, a encontrarmos paz. Nos Estados Unidos usa-se muito o tema de meditação em movimento e acaba por ser um bocadinho isto que eu... Meditação em movimento? Sim. Uma expressão que nunca tinha ouvido. Em inglês é meditation in motion. E acaba por apaziguar aqui muito a vida. Portanto, eu acho que... Gostei muito. Última bela questão da escova da mente. Mais um número? Qual é que era o último que eu podia dizer? 100. É 100? Não, podes dizer até ao 140 e 150. 110. Nunca vou dizer isto. 110. 110. Qual é que é a frase que tu mais ouvias quando eras criança que ainda hoje te vem à cabeça? Tem graça. O que não mata engorda. E eu hoje estava a pensar no caminho, não sei porque estava a pensar nisso. Que eu acho que o que não mata engorda. Não sei porque é que eu ouvia isso, mas é uma frase que agora vem muitas vezes a ver à cabeça. Mas que está mal traduzida, no sentido o que não mata engorda, mais do que não mata engorda, devia ser a tradução mal feita do que o que não nos mata faz-nos mais fortes. E acho que é muito... Pode ser não engorda no sentido de gordura, mas no sentido de estrutura. Exatamente. Acho que esse é o significado subliminar, se bem que quando somos crianças vemos muito é isso. De forma literal, mas é uma frase muito gira. Que
que nos ajuda a construir uma mentalidade mais resiliente, eu acho. Exato. Eu ouvia muito isso também, quando era criança. Olha, muito giro. Aproveito então para dizer às pessoas que, se quiserem saber mais sobre o projeto da Teresa, o Routine, basta escreverem no Google. Routine é em inglês, portanto, eu depois vou colocar nas notas do episódio para tornar mais fácil. E tens também um Instagram, correto? Chama-se Routine. Portanto, facilmente conseguem acompanhar um pouco do trabalho que é lá feito. E é uma forma interessante, caso assim entendam, imaginando que precisam a nível profissional pessoal, de poderem gerir o melhor o vosso tempo. E também tenho que falar aqui na escova da mente, porque para todos os efeitos é a minha ferramenta da minha gestão de tempo, sobretudo de objetivos, é que eu estavas a dizer. Na altura não pensei dessa forma, mas agora estou aqui a fazer uma ligação e acaba por ter aqui estas perguntas estruturadas que nos ajudam a ter consciência de como é que vamos lidar com os objetivos naquele dia e termos a autoconsciência, autoconhecimento e autorreflexão do nosso dia, não vivermos em modo piloto automático. Foi por isso que eu criei. E tem aqui estas duas formas e ficaram a saber que têm 1 milhão de livros sobre o tema, que é uma coisa absolutamente fascinante, que podem ler para aprendermos a termos aqui mais tempo. Ler com sentido crítico, que é para não aplicar o primeiro que nos vem Ora bem, que pode não ser o mais indicado para nós. Sem dúvida, percebermos aqui que não há receitas e que o que funciona com uma pessoa pode não funcionar com outra, e portanto o ponto de partida é, para além da mudança do mindset, da mentalidade, é o conhecermos-nos, sabermos onde é que nós já estamos bem e onde é que nós precisamos de melhorar. Queria agradecer-te por teres tido esta generosidade, partilhares connosco o teu conhecimento. Obrigada pelo convite e por estar aqui, Amália. Estou mesmo muito contente, é um tema que me fascina. Tudo aqui da inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, porque isto do tempo tem muito a ver com as nossas emoções. A tranquilidade tem a ver com as nossas emoções. Estando bem, é muito mais fácil tomarmos decisões acertadas. Claro que sim. De quando estamos sob pressão. E por isso quero também agradecer a quem nos está a ouvir, a quem esteve aqui até ao final desta conversa. Espero que tenham gostado, tanto como eu, e que nos deem feedback. Eu peço sempre todos os episódios para dar feedback, e também tenho que agradecer às pessoas que enviam mensagens, porque é o combustível, diria combustível cognitivo e emocional para o Bela Questão, para este projeto. É muito importante. Obrigada a todas as pessoas que dão que enviam a sua mensagem. Pedir também para colocarem um rating, seja no Spotify ou no iTunes. Agora o Spotify também permite, tem logo debaixo do podcast as estrelas, e fica o convite para tu dares as 5 estrelas ao Bela Questão. Se achares que merece, se não achares que merece as 5, podes dar as que tu entenderes, mas é muito importante porque vai ajudar outras pessoas a receberem no seu feed este podcast, se elas consumirem já este tipo de conteúdos, ou seja, ajuda a levar Bela Questão a mais pessoas. E como eu acho e acredito muito que estas entrevistas são tão interessantes, têm tanto valor, tu podes ajudar a fazer essa divulgação, e fico-te muito, muito grata por isso. É engraçado, eu olho para o microfone quando estou a falar aqui com a pessoa lá em casa. Muito giro. E resta-me então agradecer-te a ti, Teresa, por estares aqui. Léo. Foi um enorme prazer. E agradecer-te a ti aí desse lado do microfone por estares a ouvir. Muito obrigada. Obrigada, o prazer foi meu, e até breve. Até breve. Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não descovar a tua mente, atitude inteligente. Tens tudo na tua mão. Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma